Eu comecei a me apaixonar, sim, pelo mundo dos investimentos. Porque você já gostava de dinheiro para alcançar metas. Para alcançar minhas metas. E aprendeu a não gastar com idiotice, nem perder o foco naquilo que você sempre quis, que era o carro ou e não deixar de fazer as coisas que eu queria no presente, mas eu tentava fazer tudo o que eu queria do jeito mais barato possível para não despriorizar o que era mais importante, que era o meu carro. Tá. Então, assim, sei lá, se eu queria sair, se eu queria comprar alguma coisa, eu olhava, planejava, juntava mais. Aí é que, tipo, vou fazer camiseta tie-dye porque eu acho que vou ganhar mais dinheiro vendendo as camisetas. E, dito e feito, ganhava mais dinheiro fazendo as camisetas. Aí juntava, comprava aquela coisa que eu queria. Tá. Então, eu sempre fui muito autônoma, muito independente. E pra mim, nunca foi sobre só economizar, eu preciso ganhar mais pra fazer isso aqui. Então, tinha a parte da economia, tinha a parte de não abrir mão daquilo que eu queria. Eu quero me vestir bem, quero. O que eu vou fazer? Pô, uma amiga minha vai doar roupa. Eu falei, não, eu posso te comprar? Bom, então a primeira coisa que legal é tirar isso daí, né? De metas, né? As pessoas perguntam, eu não consigo economizar, não consigo economizar. Eu sempre falo, né? Cara, se você não tem uma meta, um negócio muito louco que faz brilhar teus olhos, você vai gastar o dinheiro com qualquer besteira que você vê na vitrine mesmo, né? Pois é. Então, pensar em uma meta legal, uma coisa muito incrível. Mas tem uma coisa, Edu, que eu sei até que a gente tem visões opostas. Pra muita gente, assim, como eu não cresci com essa visão de parcelamento, de financiamento, porque isso simplesmente não existia, pelo menos na minha realidade. Então sempre fui de juntar, investir e fazer. E tem muita gente que só consegue fazer isso, as pessoas têm disciplina, mas desde que exista alguém no seu cangote te cobrando. E aí eles vão para o boleto do financiamento. Então financiar, dá. Pagar juros, ok. Receber juros, aí já não dá. Então eu sempre trago essa perspectiva de que, claro, que tem um monte de cálculos, tem vídeo lá no Me Poupe também falando sobre a comparação entre financiar e alugar, quando vale a pena, depende da taxa de juros, não é uma verdade para todo mundo. Se você está financiando pelo Minha Casa Minha Vida, provavelmente vai ser melhor você financiar mesmo, mas essa não é a realidade de boa parte da população. E quando a gente coloca em perspectiva a taxa de juros e o potencial que você tem de acúmulo ao longo do tempo, assim, os números não mentem, mas é que a disciplina da pessoa de poupar para si mesma, parece que ela precisa do medo de alguém tirar aquilo dela, que é o que acontece quando você financia com o banco. Se você não pagar, o banco toma. Mas é isso que a gente precisa questionar, sabe, Edu? Porque o que eu vejo ao longo desses últimos 8 anos, e muito dos meus alunos, muita gente vive em prisões financeiras por perpetuar um estigma que vem da família. Então, às vezes a pessoa quer, sei lá, eu gostaria de morar em outro lugar. Mas aí você tem um compromisso com aquele imóvel estático que está ali te prendendo, com uma parcela que está consumindo uma parte absurda da tua renda, sabe? Então eu percebo, às vezes, a pessoa deixa de viver para pagar um financiamento. Ou um financiamento que talvez esteja um pouco acima daquilo que ela podia fazer. Mas assim, quando eu acho que o financiamento vale mais a pena? Quando você faz os cálculos, quando você na comparação mais, com o né? aluguel e com a taxa de juro, com o dinheiro investido, a gente nunca pode esquecer do tal custo de oportunidade. Tem muitos imóveis do Minha Casa Minha Vida que você não precisa da entrada. Mas mesmo no Minha Casa Minha Vida tem o dinheiro da entrada. Que é o que às vezes a pessoa não leva em consideração, entendeu, Edu? Tipo, quando você bota os 20% da entrada ao longo do tempo, que é o prazo, inclusive, do pagamento de um financiamento imobiliário de 20, 30 anos, às vezes só com o preço da entrada, passou 20 anos, você tem o preço da casa à vista. Sim. Entende? Mas mesmo que o aluguel tenha algumas vantagens e tal, todo mundo quer ter uma, né? Inclusive você. Inclusive eu, exatamente. É da hora você ter sua casa, né? É seu sonho de verdade? Ou é o sonho dos seus pais? Ou é o sonho da sua família? Ou é a pressão social? Ou é a pressão social? E quando a gente faz essa pergunta, as pessoas também começam a se perguntar. Porque o que eu vejo, justamente, são as pessoas vivendo em prisões, por estigmas culturais dos quais elas nunca pararam para pensar se aquilo é dela mesma ou se aquilo são outras pessoas que estão trazendo. Mas assim, se é seu sonho, você tem mais a que fazer, mas se for fazer, faz do melhor jeito, entende? Mais gosto financeiro. Ou alguns, vai. Vou te contar uma coisa, Edu, eu li pouquíssimos livros financeiros, porque eu não queria ser influenciada por nenhum deles. Eu li 2 livros do Gustavo Cerbasi. Você aprendeu muito com a vida, né? Lá no passado, li 2 livros do Gustavo Cerbasi, e aí os livros que eu li são mais do campo das finanças comportamentais, ou psicologia econômica. Então, um livro que eu gosto muito chama-se A Mente Acima do Dinheiro. Pouco, mas eles trazem análises e estudos
da psicologia econômica. Então, por que nós tomamos as decisões que nós tomamos? Né? Estou lendo o livro do Dan Ariely, que também é um cara do ramo da psicologia econômica. Ele escreveu um livro chamado Previsivelmente Racional, onde ele explica que a gente toma atitudes sem passar pelo campo da razão. As nossas decisões financeiras, elas são emocionais e não racionais. E é por isso que o papel que eu tenho aqui é de sempre ativar o que eu chamo o sistema 2, que é aquele que pondera, que analisa, que faz conta. Porque quem vai lá e faz um financiamento, ele não está usando a razão. Porque se ele usasse a razão, primeiro ele faria a conta. Ele faria o cálculo do custo de oportunidade, ao longo do tempo, quanto aquele dinheiro se valorizaria. Ele faria uma pesquisa de campo para ver se ele não consegue um aluguel um pouco mais baixo. Então, assim, o meu papel é ativar o volume, aumentar o volume desse sistema 2, que é aquele que faz conta. O ser humano não gosta de fazer conta. Nós, por essência, por uma questão histórica, biológica, a gente não gosta de pensar no futuro. E a gente acha que daqui a 20 anos a gente vai ser exatamente como a gente é hoje. A gente vai estar falando com as mesmas pessoas, a gente vai estar vestindo as mesmas roupas, a gente vai ter a mesma saúde para fazer dinheiro novo. Então, o nosso cérebro, ele não gosta de pensar no pior. Que as coisas podem ficar bem ruins se a gente continuar tendo os comportamentos que a gente tem. Mas a gente não gosta de pensar nisso. Porque eu escolhi falar sobre isso porque eu entendo que o dinheiro é um veículo de liberdade. E, para mim, hoje existe uma dificuldade não só do acesso ao dinheiro, mas do acesso ao conhecimento. Para mim, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue brigar de igual para igual com um sistema que é absurdamente desproporcional. Para quem ganha menos, para quem é mais pobre, para quem tem menos conhecimento. E ele fala muito sobre isso, né? Como a pessoa tem esse sonho de empreender e virar dono da próprio negócio, só que se você tem um dono que depende de você o tempo todo, você não vai ter a liberdade. Tem até um livro de um cara, André Menezes, que tá para vir aqui, acho que é Empresidiário. Meu Deus! Em vez de empresário, né? Empresidiário. E a ideia é essa, né? E tem muita gente também, Edu, isso eu fui percebendo ao longo do tempo, que não sabe quando parar. Que, assim, atinge um certo nível e quer ir para outro, e nunca tá satisfeito, assim, sabe? Sim. E eu atingi a minha plenitude financeira. Então, agora eu posso fazer só o que eu gosto. Os indígenas, eu fiz uma palestra para eles, né, na aldeia. Aproveitei que eu tava lá, conversei com o cacique, porque assim, gente, não é porque é uma aldeia indígena, isso é um preconceito que a gente tem, que eles não usam dinheiro. Lá já chegou Pix, lá já chegou Shen. Então, assim, às vezes a gente tem um certo preconceito. Claro que tem algumas aldeias e povoados que são ainda intocados. Mas tem uma outra grande parte que são cidadãos comuns. E aí eu perguntei pro cacique, né, se ele se interessava, se estava tudo bem, eu falar algumas coisas sobre finanças dentro do contexto da aldeia. E ele falou, nossa, claro, com certeza precisamos, porque a gente não sabe cobrar. Mas sempre que eu vou fazer uma palestra, né, para poucas pessoas, em lugares que eu não conheço o contexto, o que eu faço sempre é perguntar primeiro. Não saio falando, primeiro eu pergunto. E a única coisa que todos trouxeram foi oportunidade. E oportunidade para eles, principalmente, significava estudar. Então, e aí que tá. E naquele contexto, Edu, assim, nessa população, pelo menos, que eu visitei, eles não têm esse conceito de entesouramento do dinheiro ou de poupar o dinheiro. E sabe por quê? Porque eles têm recursos naturais. Se tudo der errado, eles têm de onde tirar comida. Tem a manga ali. De onde tirar moradia. O tempo inteiro que alguém precisa de alguma coisa, alguém da comunidade vem em socorro, sem cobrar nada em troca. E quando você tem essa relação de confiança, onde você não faz algo esperando nada em troca, de fato, o dinheiro, ele tem uma preponderância ou um protagonismo muito menor na vida dessas pessoas. De fato, o dinheiro é para oportunidades.